Senhoras e senhores, esta mulher disse que eu chegaria a 98 quilos, o que eu desconfio amargamente. Roberta, muito obrigado pela tua presença, pela tua visita. Prazer estar aqui, Rafinha. Tem muita coisa que eu quero conversar com você, que eu acho que são dúvidas muito básicas das pessoas. Sim. Nutrição é um assunto que está super falado e cada vez... Posso estar errado, você me corrija. Acho que as pessoas estão se preocupando um pouco mais com a alimentação hoje em dia, ou não? Eu acho que as pessoas mudaram um pouco o foco, né? As pessoas sempre se preocuparam com o emagrecimento. Né? Hoje eu acredito que as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, no sentido de promoção de saúde mesmo, né? Eu acho que tem acontecido aí essa crescente. Não que o interesse em emagrecer tenha diminuído, Sim. o que me preocupa bastante, né? Porque 95% das pessoas que buscam emagrecimento pela primeira vez não precisariam necessariamente emagrecer. É muito louco isso, né? Porque não necessariamente o emagrecimento tem a ver com saúde e não necessariamente a pessoa que está bem fisicamente, assim, você olha a pessoa e fala, não, tá linda, imagina. Às vezes essa pessoa não necessariamente está bem alimentada ou bem nutrida. Exatamente. É isso, né? Faz muito sentido a sua fala, porque quando a gente fala de estética, não necessariamente esse ganho estético vem acompanhado de procedimentos saudáveis, alimentação saudável, né? Você consegue mudar a estética de uma pessoa, não necessariamente a mantendo saudável, né? E muitas vezes você enxerga uma pessoa extremamente saudável no ponto de vista bioquímico, né? Exames e bem-estar, mas não necessariamente é uma estética que você gostaria de ter, Você quer me dizer que, por exemplo, um gordinho pode estar muito melhor do que uma pessoa linda? Assim, linda. O que é lindo, né? É tão questionável. Mas eu entendi. Você fala assim, o cara sarado, normal do corpo. Bacana. Você fala, é o cara da praia, com o corpo da praia. Aí tem um gordinho do lado. Às vezes esse cara pode estar melhor. Pode. A composição. Pode. Na verdade, o que a gente observa hoje, né? E isso é muito polêmico, Rafa. Existe uma obesidade com parâmetros saudáveis. Né? Claro que a obesidade, ela tende a sinalizar problemas metabólicos a longo prazo, né? Mas nós não podemos dizer que não existe um perfil de pessoas em obesidade que bioquimicamente, né, avaliando os exames, avaliando todo o metabolismo desse indivíduo, ele esteja saudável. E é aí que a polêmica maior existe, né? Você se manter num sobrepeso natural, né, de longa data, mas com práticas saudáveis de alimentação, atividade física, é mais saudável do que você se manter uma vida em efeito sanfona. Fazendo regimes restritivos, que não necessariamente estão ali equilibrados, né, em micronutrientes, em macronutrientes, e engordar novamente, fazer novamente. Aquela dieta com prazo para começar e terminar. Que é a maioria das dietas. Mas né? é tão difícil essa reeducação. Né? Você tem hábitos escrotos de alimentação. Como eu não diria que eu tenho hábitos terríveis assim, mas assim... Se a gente não comentar sobre uma pizza, né, inteira. Aí realmente... Isso aí é detalhes que daqui a pouco a gente entra, que são as minhas desgraças pessoais, as minhas mazelas. Mas é muito que eu falo que é muito difícil o seguinte: por que Deus não fez assim? Brócolis engorda. Querido, você vai ter que comer chocolate, porque senão sua saúde não vai melhorar. Entendeu? Por que tudo que é muito bom é horrível? E por que o que é horrível acaba sendo muito bom? Então, Rafinha, aí tem uma questão importante, né? Chocolate não foi Deus que criou. Realmente, eu acho que não. Então, né? Começa por aí. Adão e Eva, era uma pequena maçã, uma pera, um choquito. Não tinha nessa árvore. A questão é justamente essa. A gente tem ali na natureza alimentos que não têm hiper sabores. Não são alimentos hiper palatáveis. E o homem, com sua total inteligência e sabedoria, que é o que a gente acredita que a gente tem, começou a construir esses sabores, né? A juntar ingredientes, a refinar alimentos para produzir esse hipersabor, essa hiperpalatabilidade. Só que o que acontece? Nós temos uma resposta natural à fome e saciedade. Nascemos com esta resposta, com esse centro de saciedade e fome extremamente bem reguladinho, né? Tanto que um bebê, ele está no peito, sendo amamentado, e é ele que decide quando ele vai parar, né? Não é a mãe que tira ou que põe, ele pede e ele para.
porque ele recebe esse sinal natural. Uhum. Nós temos também um sinal, que é um sinal atrelado ao prazer. Então, a alimentação, ela necessariamente ativa esse centro do prazer para que seja um ato que você faça continuamente. Para que você faça muitas vezes, que inclusive é uma forma de perpetuar a sua existência na Terra. Né? Então, duas coisas naturalmente vêm atreladas ao prazer: procriar e se alimentar, para que você continue. Que muitas vezes acontecem na mesma cena. Pode ser que sim. Alimentação, sushi erótico, que pra mim é o... Lá vai. É a combinação dos dois. E aí, o que acontece é que quando você começa a criar estratégias para que este centro, então, hedônico da alimentação seja muito mais ativado do que os seus sinais fisiológicos, esse sinal hedônico se sobrepõe ao fisiológico, a essa fome do estômago vazio, né? Conduzida aí por hormônios e tal, mas você tem um outro sinal muito mais forte. Então, na natureza isso era maravilhoso. Nossa, achei um abacate, né? Uma caloria, cremosidade, come inteiro. Porque você precisa... Deus fez isso. Okay. Guardar essa... Ele fez... Tem fibra lá, vitamina, mineral. Um alimento bem completinho. Coma tudo que você puder, porque você não sabe quando você vai encontrar outro, né? Nós crescemos e fomos aí criados num ambiente de escassez, lá atrás. Então, todo alimento que tinha muita cremosidade, ou seja, gordura, era um alimento que ativava necessariamente esse nosso sistema hedônico para que a gente comesse em maior quantidade e, portanto, acessasse mais energia. O que acontece é que, basicamente, todos os alimentos hiperpalatáveis, muito saborosos, que a indústria hoje nos proporciona, são ricos em energia. Delícias. Gordura, né? Então você pega um alimento... Então isso. A gordura que naturalmente estava na natureza como algo gostosinho. E aí mistura-se com um açúcar de mesa, para ficar um pouco mais gostosinho do que o abacate. E aí você tem esse sinal muito forte, que se sobrepõe realmente à sua fome. Às vezes eu pergunto para os meus pacientes, né? Quantas vezes você é conduzido à alimentação por fome? E alguns pacientes falam, nossa, acho que eu nem lembro a última vez que eu senti fome. Eu comecei a acostumar a comer no horário que todo mundo come. Eu nem sei se eu tô com fome, mas eu como. Sim. E aí, às vezes eu acabei de comer e eu tô com fome. E não é fome, né? É uma vontade. É vontade daquele docinho. Então, a gente responde hoje muito mais à vontade. E, obviamente, a gente tem uma oferta maravilhosa de alimentos hiperpalatáveis e saborosos, né? Que não são naturais. Que não foi Deus que pôs ali na escolha pra gente. Mas que fica muito difícil mesmo. E aí você começa a ver que a minha geração, estou me chamando de velha aqui declaradamente, mas a minha geração, ela tinha acesso a esses alimentos saborosíssimos, ricos em açúcar, a bebida açucarada, uma vez por semana. No final de semana isso era liberado até porque era caro. Você está falando por você. Nós temos a mesma idade que você e meu acesso era muito mais simples. Era bem tranquilo. Nossa! Minha mãe comprava engradados de Coca-Cola. Maravilhoso, mamãe de Rafa. Vinha engradados com 24 garrafas. Toda semana vinha um cara, Matheus, com uma Kombi que passava lá e falava, olha, trouxe as Coca-Colas. E você podia tomar todo dia. Eu podia tomar todo dia. E também ela comprava pacotes de mini pizza. Agora eu entendi por que da pizza. Entendi agora o apelo hedônico da pizza sobre a sua pessoa. Olha que coisa louca, Roberta. Eu passei 1 ano praticamente comendo mini pizza e eu emagreci, você acredita? Que coisa, Rafa. Não vamos contar isso para as pessoas, porque isso não é. Não siga, não faça isso em casa. Péssimo exemplo. O resultado pode ser completamente oposto. Péssimo exemplo. A verdade, Rafa, é que você, e eu falo isso também, né? Você pode comer brigadeiro e emagrecer se você estiver promovendo um déficit calórico ao fim do seu dia, da sua semana, do seu mês. Então, se você comia mini pizza numa quantidade que era menor do que a quantidade energética que você necessitava no dia, se você tinha uma atividade física intensa, por exemplo, que eu sei que você tinha. Tinha. Muito provavelmente, mesmo sendo um alimento hiperenergético, né, de densidade energética muito elevada, dificilmente ele chegava a te promover ali reserva de gordura. Mas o que a gente vê hoje, e voltando ao fato de que eu não tinha, né, esses alimentos todo dia, a maior parte das pessoas não tinha acesso a esses alimentos de uma forma tão intensa e também não existia tanta variedade desses alimentos como existe agora, né?
O que acontece é que essa nova geração acessa isso quando nasce, né? Com 1 ano ela já tem o alimento na caixinha que substitui a papinha, que substitui... E tudo isso tem hipersabor, tudo isso tem hiperpalatabilidade. Isso explica muito o que tem acontecido com a nossa geração, né? A obesidade infantil não era um problema de saúde pública. Hoje é. Interessante você falar essa palavra hiperpalatabilidade, porque é realmente isso, né? O que faz o cara virar um viciado, né? Porque a comida acaba sendo um vício, é essa recompensa, né? E aí, como é que você vai trocar essa recompensa maravilhosa? O vício não é na comida. Não existe vício alimentar. O alimento ele não é capaz de promover os sinais do que uma droga de abuso, por exemplo, faria. Mas o comportamento vicia. O prazer vicia. É difícil também, né, Roberta, você, obesidade mórbida, alguém que tem realmente um sobrepeso gigantesco, essa pessoa está acostumada com um sabor que é algo assim, criado em laboratório para ser, né? Exata, e essa é a estratégia da indústria, né? Coma um, vai trocar por um brócolis, porra, é difícil mesmo, né? Exatamente. E é aí que tá, né? No momento em que você pretende mudar toda uma alimentação e um comportamento alimentar desse indivíduo, não é tão simples assim, não é uma questão de força de vontade apenas, não é uma questão apenas de falta de vontade daquele objetivo, mas é porque realmente você tem todo um sinal químico, neurológico, né, acontecendo para que esse indivíduo se mantenha fazendo o que ele está fazendo. E é um sinal que nos é evolutivo. Quando você encontrar esse hipersabor, essa cremosidade, usufrua para que você viva, continue. Da mesma forma que a atividade física não é algo que você sentado no seu sofá, no ar-condicionado, pensa, seria muito mais gostoso eu estar treinando. Isso não acontece. Na verdade, a gente tinha na natureza um impulso de atividade física para a sobrevivência. Casse, suba na árvore, vá buscar água andando, não tinha outra opção. Era isso. Agora aqui você tem essa opção, né? Peço no telefone minha comida, eu fico de pé, preparo, vou caçar um boi. Você tem essa opção e você não vai optar por gastar energia, porque isso não é o natural. O natural é reserve, se proteja. Então, por isso que é tão difícil hoje, na modernidade, com tudo que a gente tem à disposição, a gente falar não. Isso é uma questão de força de vontade. Tem uma coisa, deixa eu só falar com meu amor, me faz um favor, você leva o Tonzinho pra mim? Tá. Aqui é assim, a gente interrompe pra falar com a mulher. Vou dar oi pro meu amor, que eu não conhecia. Meu amor é a Vivi. Tudo bom, Vivi? Prazer meu. Vivi saiu do plano. Vivi é uma desgraçada. Vivi é uma desgraçada, porque ela, ai, não gosto de doce. Não gosto de doce. Não come doce, né, amor? Não come doce. São seres raros. Cara, ela não come doce. Ai, não gosto de chocolate, eu gosto mesmo de um salgadinho. Aí ela come um arroz. Ah, pelo amor de Deus. Tá? Irrita a pessoa. Ela come... Eu tô percebendo. Ela come um negócio, uma esfirra de Nutella uma vez por mês e fala, ai, pra mim tá bom. Mas é a construção do paladar, né? Aí tem a ver com a construção do paladar. Seria muito difícil eu perguntar pra você, Rafa, você gosta de doce e depois de comer engradados, tomar engradados de refrigerante adoçado, você dizer não. Porque o seu paladar foi construído. Nem tinha light naquela época, nem tinha light. Seu paladar foi construído através desse processo, né? Do acesso a esse alimento. Eu recebo muitas crianças no consultório também, Rafa. E o que eu percebo é que a mãe tá desesperada com o comportamento alimentar da criança, mas ela não percebe que o comportamento alimentar da criança o comportamento da casa. A criança não sai para comprar o que come, né? Nem ganha para comprar o que come. Agora, dá para confiar nesses produtos? Por exemplo, eu tomava engradado de Coca-Cola normal. Era o que eu tomava quando eu era moleque. E você tomava todo dia, né? Eu tomava todo dia. São 2 sacos de açúcar por mês eu na sua vi boca. outro dia a pessoa me mostrando quanto açúcar tinha. Era um negócio absurdo. E realmente me criou me criou Samantha, que é a Samantha de gordura que fica... A grande Samantha me acompanhava a todo lugar que eu ia. Samantha de gordura. Foi aí que tudo começou, essa relação iniciou. Exatamente. Mas aí surgiram os refrigerantes light, diet, zero. Dá pra confiar nessas coisas, Roberto? Rafa, o que eu falo é que, assim, obviamente, se você me perguntar, eu tomo uma bebida adoçada ou eu tomo uma bebida açucarada? Eu vou te dizer, tome uma bebida adoçada. Mas se eu puder te orientar como nutricionista, eu direi, tome uma bebida com sabor natural. Esse refrigerante que você fala não é um alimento, né? Ele é justamente apenas sabor.
A única coisa que ele tem é sabor. E eu tô falando aqui do açúcar, mas existem outras questões envolvidas no refrigerante que são prejudiciais, né? A caramelização, o processo de caramelização do refrigerante que você citou e tal. Então, assim, dá pra confiar no sentido de realmente tem adoçante, não tem açúcar. É adoçante que tem ali. Mas, quando você consome o adoçante, já existem pesquisas, e existem muitas pesquisas relacionando compulsão alimentar com o consumo de adoçante, por exemplo. Jura? Quando você consome o adoçante em grande quantidade, né, que não é natural você tomar, por exemplo, 2 bebidas dessa por dia com a quantidade de adoçante que ela tem. Tem pessoas que tomam 1 litro, né, por dia. É uma quantidade considerável de adoçante. As pesquisas mostram que existe uma alteração de microbiota que pode acontecer nesses indivíduos, né? Então, os micro-organismos intestinais podem sofrer impacto desse consumo, mudando a sua microbiota de uma forma negativa e não positiva. E você pode ter um impulso para a ingestão de mais carboidratos junto com essa bebida. Porque você sente o doce e você quer continuar com o paladar que este adoçante te proporcionou. Então eu falo, você pega um refrigerante adoçado e come um pedaço de pizza. Você consegue comer o outro. E quanto mais refrigerante acompanhando essa pizza, talvez mais fácil. Nossa. Temos um companheiro de... Ô, Matheus, tira o cachorro daí. Deixa ele aqui. Eu adoro cachorro, pode deixar. Isso, o problema é que esse cachorro ronca. Não tem problema. Que parece que tem um chevette ligado embaixo aqui da mesa. Só para que vocês saibam, não sou eu. Tem um acompanhante aqui, mas pode deixar ele aqui. Tá bom. Então você consegue comer muito mais pizza, por exemplo, acompanhado de uma bebida dessa, inclusive com adoçante, né? Do que se você estivesse bebendo água. O que a gente indica é tente acessar o sabor natural dos alimentos, porque ali não tem hipersabor. Ali é o que você precisa educar o paladar a querer, a gostar. Como eu falo para você, vamos tentar educar o seu paladar a gostar menos, né, a acessar menos hiperpalatabilidade. Então, são esses os alimentos. A gente vai comer alimentos ricos em fibras, alimentos com alta densidade nutricional e baixa densidade energética. Sim. Aí você fala, tudo bem, pode acompanhar aí um refrigerantinho zero? Claro. Hiperpalatável. Sabe que é muito louco, né? Porque eu tomava chá. Gosto de tomar chá, né? Eu tomava chá lá, pegava o chá mate light, eu tomava. E isso que você está falando do exagero do sabor, né? Aí eu comecei a diluir aquilo com água. Uma garrafa desse tamanho que durava 3 dias, passou a durar 10 dias. E não mudou muito, assim. É como se esse hiper sabor fosse tão exagerado que o corpo quase não registra de tanto exagero que é. Então, quando eu diluí, continuei curtindo. Sim. Realmente é feito para te viciar fazer mesmo, com que você queira comprar mais, né? Eu não posso falar como nutricionista, não posso falar nomes, não sei se você percebeu, eu não falo o nome do refrigerante, eu não falo marcas, eu não falo. Mas assim, existem biscoitos que tinham esse slogan, é impossível comer um só, né? E é justamente essa pesquisa que é feita na indústria. Hoje a gente tem uma indústria mais consciente, a gente tem muitos nutricionistas trabalhando nessa área e buscando realmente cuidar da saúde mesmo através, né, do consumo de produtos industrializados, que é algo que eu acho que dificilmente vai ser excluído para sempre da humanidade. Ninguém vai, a partir de hoje eu não compro mais nada que venha num saquinho. Eu acho difícil, né? O ambiente que nós vivemos hoje não nos possibilita até uma refeição completamente in natura, né? Tem o que eu acho uma pena. Sim. Mas... Tem uma pergunta que é uma dúvida minha que eu sempre tive, eu nunca consegui entender. Quando nós vemos, por exemplo, imagens dos rincões mais pobres do país, né? Interior do Nordeste, assim, lá no fundinho, você vê essas pessoas subnutridas, porém obesas. Isso. O que é isso, Roberto? O que é isso? Hoje, se você for comprar, por exemplo, um pacotinho de macarrão instantâneo, que eu também não... né, mas é um pacotinho conhecido de macarrão pronto, aquele que em 2 minutinhos está pronto. Você compra 2 pacotinhos daquele por R$2. Você não acessa um cacho de banana, né? Então, esses alimentos também são alimentos que hoje são muito acessíveis à população. Farinha. Se você não também, tem, né? exato, farinha enriquecida. Se você não tem conhecimento, Rafa, se você tem pouco acesso a informação de qualidade, que é o que acontece nessas regiões, mas você tem acesso a um sabor maravilhoso, barato. Você tem alta densidade energética nesses alimentos, eu vou fazer uma comparação aqui para a gente entender melhor, e você tem baixíssima densidade nutricional.
Então você tem muita energia e nada de vitamina, nada de mineral, nada de fibra. Você consegue reservar essa energia, porque você não gasta, então isso é reservado em forma de gordura. A gordura é a reserva natural de energia do corpo. E você não tem nutrientes e vitaminas o suficiente para dizer que você está nutrido. Então você pode ter deficiências vitamínicas mesmo na obesidade, né? Essa fome oculta. Seu corpo ele tem fome de todos os nutrientes, as vitaminas e os minerais, mas tem obesidade. E isso é uma obesidade completamente não saudável. Porque sempre me saltava muito aos olhos, assim, você via fome no Nordeste, as matérias, as reportagens falando sobre fome no Nordeste, você olhava as pessoas realmente obesas. É isso, né? Não necessariamente você tá bem nutrido quando tá com sobrepeso. Exatamente. A nutrição e IMC, que é o índice de massa corpórea, são coisas diferentes. Claro que o índice de massa corpórea é um indicador do estado nutricional, né? E aí a gente tem as classificações eutrófico, sobrepeso, obesidade, baixo peso, mas não necessariamente isso reflete o quanto o seu sistema imunológico, por exemplo, está alimentado, o quanto o seu corpo, de forma geral, está alimentado em vitaminas e minerais. Estava falando antes do adoçante, e eu acho essa conversa maravilhosa. Eu tô empolgadíssimo. Só pra Quero ver ele parar de tomar adoçante aqui. Não, eu tô... Cafezinho sem adoçante tá rolando. Baixei muito, mas agora pelo menos eu tô tomando um pouquinho do stevia, que fala que é um pouquinho melhor do que o aspartame. Tem uma diferença entre os adoçantes, né? As pessoas não sabem isso. Quando você compra adoçante, pode ter o aspartame, aí tem a sucralose, tem o stevia. O que é o melhor deles? Eu diria que nenhum desses que você citou. Não toma nenhum desses. São os mais naturais, né? São os adoçantes naturais. E aí a gente tem uma questão importante com relação aos adoçantes naturais, que seria o xilitol, eritritol. Esses adoçantes são polióis, né? Então, mesmo sendo adoçantes naturais, né? Que não são adoçantes aí tão industriais, esses adoçantes em excesso também podem gerar um desconforto intestinal intenso. Então, um teste a você, né, que faz uso de alimentos e produtos diet. Normalmente, esses produtos têm uma quantidade significativa de poliol. Esse poliol, depois que você ingere, depois de 4, 5 horas dessa ingestão, você já começa a sentir um excesso de gases. Seu intestino, você sente estufamento intestinal. A Virgínia precisava estar aqui, Matheus, para ouvir isso. Esse é meu problema. Tem alguns produtos que, assim, eu simplesmente não consigo... Whey e adoçante estão acabando com a minha vida. Whey. Então, porque também existe a proteína isolada do leite não adoçada, que são os whey proteins sem sabor. É que pouca gente aceita, né? Todo mundo quer por conta do docinho. Ele substitui o meu doce, justamente por conta do adoçante. Sim. Mas o adoçante, ele gera essa quantidade maior de ácidos graxos de cadeias curtas no intestino, vulgo PUM. Vulgo PEI. Para quem... cara tá assistindo agora, não tem informação nenhuma, o que seria para você um bom e simples, assim... que eu digo simples na sua composição, mas um bom prato de alimentação, de comida. O que é um bom prato de comida? Salada, folha, né? A maior quantidade de folhas que você conseguir colocar. Alimentos que são alimentos in natura, os que Deus providenciou, né? Em grande variedade de cor. Então, tomate, cenoura, pepino, rabanete. Uma boa salada. Alface, tomate, pepino, rabanete. Uma couve, manteiga crua ali picadinha. Arroz, feijão. Um peixe. Arroz, feijão, E um legume cozido. Uma abobrinha cozida. Jura mesmo? Minha alimentação diária. E nem é muito caro isso, Nada. Né? Então as pessoas costumam dizer que se alimentar de forma saudável é muito caro, mas porque a gente tem muita moda envolvida. Existe uma indústria atrás da alimentação e por trás da estética e do emagrecimento que é poderosíssima. Né? E as pessoas preferem a verdade, a mentira cara, do que a verdade barata. Outro dia eu não posto o que eu como, porque eu também tenho essa responsabilidade. Por eu ser nutricionista, quando eu posto o que eu como, as pessoas acham, bom, se ela postou isso é porque é saudável, que eu devo comer. E não necessariamente. Eu sempre falo isso pra você, é muito individual, né? A dieta é algo individual, porque o seu metabolismo é individual. Mas eu postei, eu vou comer alguma coisa, e passei pelo meu prato, tinha arroz, feijão, frango e salada. E aí eu recebi acho que 112 directs me perguntando se eu comia mesmo arroz, feijão ou se foi só pra publicar. Falei, gente...
Gente, eu como arroz e feijão desde que eu me conheço por gente. Não, mas isso não engorda? Eu falei, aparentemente não, né? Porque faz 25 anos que eu mantenho o mesmo peso do meu corpo. As pessoas têm essa coisa, o alimento que engorda, o alimento que não engorda, o alimento bom, o alimento ruim. E até aí, até falando do hiperpalatável, a gente tem que tomar cuidado enquanto profissional da saúde, né? Eu gosto de contar uma história de uma paciente jovem, pequenininha, que teve depressão. E por 2 anos ela ficou em homeschooling, né, estudando em casa, porque ela não tinha nem condições de ir para a escola por conta da depressão que ela enfrentava. E ela passou em acompanhamento psiquiátrico, psicológico e nutricional. E ela voltou para a escola 2 anos depois. O único contato que ela tinha durante esses 2 anos era com a melhor amiga da escola, se falavam FaceTime e tal. Voltou para a escola, era aniversário dessa melhor amiga, cantou parabéns, ganhou o primeiro pedaço de bolo. Esse primeiro pedaço de bolo tinha leite condensado, tinha chocolate, tinha... Tudo, né? De mais maravilhoso. Um bolo incrível, que eu também considero maravilhoso. Que também tem esse tabu, né? Nutricionista não pode gostar de bolo. Eu como todo ano no meu aniversário. Todo ano? Não, mas eu como com maior intensidade do que o ano. Gente, eu como todo ano. Não, eu como todo aniversário da minha família. Entendi. Tem um bolo e eu como. Tá bom. Aí eu pergunto, né? Esse bolo pra essa menina, ele é saudável ou não saudável? Foi o alimento mais saudável que ela comeu em 2 anos, né? Na presença dos amigos, sendo agraciada pela melhor amiga, em sociedade, comemorando. Como eu posso dizer que esse bolo de chocolate, leite condensado, pra essa menina que passou 2 anos em casa sem querer ver comida, não é saudável? Sim. A alimentação tem que ser colocada num contexto, Rafa. E as pessoas tiram a alimentação de um contexto e isso tem causado grande confusão. Mas também tem nutricionista. Você é incrível. Você é uma nutricionista incrível mesmo. Obrigada, imagina. Mas assim... Eu passei por pessoas que me bolaram planos de alimentação que não tinham contexto nenhum, realmente. Tipo assim, você tem que comer, da onde eu vou tirar? Eu não tenho como ir atrás disso. Quando a gente conversou, você falou muito pra mim sobre a viabilização dessas opções que você tava criando. Mas, cara, eu já, assim, às vezes parece que você vê uma galera que usa... Você não tá aqui para criticar outros nutricionistas, obviamente, mas eu posso te dizer da minha experiência. Uma galera que quase que tem uma planilha a ser seguida e às vezes você não tem AIPO perto da minha casa, entendeu? Sim. Aí fica difícil mesmo. Mas eu te falo que isso é quase que uma educação dada ao nutricionista também, né? Falando de forma geral, né? Eu tive a chance e o privilégio de estudar numa faculdade sensacional. Né, que foi o Centro Universitário São Camilo, que é uma excelente faculdade, mas uma faculdade não acessível a grande parte da população. Nós temos hoje faculdades saindo do chão de tudo quanto é jeito. Ontem montou no quarto aqui, no quarto do casal, tá apareceu lá uma universidade. Uma universidade. Mas tinha medicina, tinha odontologia. Então, assim, eu não culpo o meu colega nutricionista, sem tentar entender de onde vem a formação dele, quais foram as referências dele, e o quanto também a falta de informação boa, né, o conduziu para esse processo, né, de fazer algo mais copy and paste, assim, né? Aquela dieta que a gente chama de dieta de gaveta. Tá aqui, você quer emagrecer, você faz assim. E aí o grande problema de tudo isso é que 95% das pessoas falham fazendo dieta. E aí eu falo, como que a dieta pode ser boa então, né? Por que a galera tá insistindo na dieta se 95% das pessoas falham e, em média, uma dieta dura 3 semanas? Por que dura 3 semanas? Você fala pra mim, olha, de manhã eu gosto de comer um pãozinho, e aí eu ponho um queijo quente normalmente, tomo um café com leite. Eu falo, mas a partir de hoje são 9 claras. Cara, é um pouco complicado de acreditar que você pro resto da sua vida, porque lembra que eu falei que a dieta não começa e para. Sim. Vai passar a comer 9 claras. Então, o ideal e o difícil, que eu acho que o nutricionista precisa ter mais dessa informação e a faculdade não traz, nem a melhor faculdade traz. Essa questão mais voltada para comportamento, para o lado da psicologia mesmo, né? Como que você fala para uma pessoa, vou mudar sua vida hoje, todas as refeições que você faz todo dia mudarão, ou seja, você mudou a vida da pessoa inteira. Claro, e mais do que isso, os efeitos na sua vida de uma boa alimentação, eles são muito maiores do que você perder a barriguinha. Isso. Muito, assim, tipo... Eu hoje tô... E assim, vou te falar...
diferença de 6, 7 quilos, pra mim, por exemplo, a minha vida melhorou muito. Meu sono melhora, a minha disposição melhora. Que hora você tá indo dormir, Rafa? Melhorei. Eu costumo ir dormir, muito eu já tarde, falei pra Roberta, eu costumo tipo 5h30. Agora estamos nas 13h30. Tá ótimo. Ontem foi 4, ontem deu uma escapada, mas pô, tá bom. Tá melhorando. Olha aqui, hoje nossa... E é isso, não adianta você falar pra mim, eu só durmo 5h30, eu falar a partir de hoje às 10. Não tem como. Você não vai aparecer lá no mês seguinte, né? Então, quando as pessoas falam, por que 95% das dietas falham? Adesão, a pessoa não adere. Não consegue. Tipo academia, o cara chega, você toca 50 ferros no cara, o cara não volta no outro dia. E é outra coisa que eu falo de forma diferente. Quando o paciente vem até mim sedentário, né? E o nosso organismo não foi feito para ficar sedentário, né? Embora a gente tenha esse impulso do descanso, a gente foi criado lá na selva, né? E aí eu falo, olha... Não adianta eu falar para você, a partir de hoje, são 7 dias de musculação, 3 séries de 15. Com esse exercício vai agachar, querido. Não dá, porque isso também vai durar as 3 semanas. 3 meses. Perfeito. Né? Por que os trabalhos científicos a respeito das dietas são, na grande maioria, 3 meses? Será que você consegue acompanhar de uma forma controlada por 2 anos o indivíduo em dieta? Será que teria a quantidade de amostra científica suficiente que permaneceria 2 anos fazendo a mesma dieta? Então, são essas questões que eu acho mais importante, né? O que eu falo como profissional é que eu gosto de capacitar o meu paciente a buscar uma alimentação saudável sem depender de mim, né? Te dá alta. Fala, Rafa, você sabe escolher. Agora é uma questão de querer escolher o que você já sabe, né? Você já sabe qual é o efeito de escolher isso na tua vida, pro seu humor, pro seu dia, pro seu bem-estar e escolher aquilo. E na atividade física, eu falo qual é a atividade que você se sente menos pior fazendo. Ou a que você gosta um pouco. E talvez hoje você não goste de nada, mas na sua adolescência, na sua infância, você gostava de alguma coisa. Vá para essa atividade. Porque eu prefiro que você faça zumba, 20 minutos diário, para todo sempre, do que você faça musculação por 3 meses e pare. Zumba eu acho que é um pouco de exagero da sua parte. Eu faço. Faz zumba? Opa! Zumba é dança, né? É dança, é uma dança. Eu na minha adolescência fui bailarina, né? Eu sou formada. Tá tudo bem, fico de boa. Eu fui bailarina, né? Eu me formei em jazz e com 18 anos, eu passei uma adolescência dançando 4h30 por dia e de repente vai pra faculdade, vai trabalhar, vai virar gente grande, não conseguia dançar nem mais meia hora. Hoje a sua atividade física uma hora zumba. Por noite. Não, eu faço outras, né? Eu faço yoga, eu faço musculação, mas o que eu faço todo dia... Todo dia? Todo dia. Pra compensar essa ausência de atividade, porque eu trabalho sentada, né? É dançar. Então, 1 hora por noite academia? Eu danço. Na minha casa. Na minha casa. Zumba na sua casa? Dança. Eu preciso de um espaço um pouquinho maior do que esse estúdio pra fazer. Que maravilha. Eu acho que essa pandemia deu uma alterada nisso, né? Deu, né? As pessoas se adaptaram. Eu fiz durante muito tempo no começo lá, exercício em casa, tinham vídeos incríveis no YouTube dos caras explicando direitinho, acompanhar as atividades. Eu acho que o povo tá querendo um pouco mais, não? E Rafa, estilo de vida, eu falo que é igual filho. Tem um momento ideal de ter filho? As pessoas ficam esperando, né? Quando tiver tudo certo, eu vou ter um filho, sua vida vai virar do avesso mesmo assim. Né? Então não tem esse momento ideal para ter um filho, não tem momento ideal para treinar. Se você esperar o momento ideal para começar a treinar, você não treina. Se você esperar a dieta ideal para começar a se alimentar mais saudável, você nunca vai começar. E a pandemia trouxe isso, né? Antes você esperava ter condições de pagar a academia, achar o professor ideal, ter um horário que não atrapalhasse. E agora ou você faz dentro da tua casa num espacinho pequeno ou você não faz. Antigamente tinha uma desculpa muito boa que a gente olhava na televisão a pessoa linda, assim, com o corpo que você queria e falava, mas também trabalha com isso, né? Exato. Aí é fácil, quer dizer, a vida dela gira em torno disso. E que na verdade são pequenos hábitos que você pode mudar no dia a dia que mudam muito a tua saúde. Eu falo, se você tem, por exemplo, aqui é 15º, eu não ia fazer isso com você, né, Rafa? 15º andar. 15º andar. Subir escada. Mas descer é possível. Se você se prontificar, se você desce pelo menos todo dia, não, né, Rafa? De escada? Não. Você sai na rua ou desce ao térreo todo dia? Direto pra garagem. Seriam 17 lances de escada, provavelmente. Todo dia. Sai todo dia. Seriam 17 lances de escada todo dia. É louco isso. Descendo. Eu tava vendo um documentário outro dia de um cara que fazia essa análise assim. Ele fez uma comparação, basicamente, de uma pessoa que tinha uma vida ativa... Exato, que é diferente de fazer exercício físico. Comparado com a pessoa que tirava 1 hora para fazer atividade física. Isso.
No fim das contas, a vida ativa falia mais. A vida ativa tornava, puxava muito mais, era um gasto calórico maior, exigia mais do corpo dele do que você se dedicar a 1 hora. Então essas pequenas trocas... Essa 1 hora que a gente faz é justamente para tentar simular o que era o nosso organismo, a nossa natureza na natureza. Né? Você buscava água onde? E você levava para a família como? Você fazia 30 viagens ali, né? Sim. Você caçava um boi em que intensidade? Então, aí você fala, não, mas eu faço 1 hora de treino por dia. Eu sou muito ativo. Não necessariamente. Você pratica exercício físico 1 hora por dia. Mas talvez você não seja ativo. O que é, Roberta, um erro que todo mundo comete e que você pode dizer, olha, um erro na alimentação, que as pessoas acham que necessariamente isso faz bem, isso está me ajudando, mas na verdade está atrapalhando? Eu posso citar vários, mas o mais atual, assim, que eu vi uma febre acontecer, são os alimentos fit. Os doces fits. Doce fit? É docinho fit, é bolo fit, alimento fit, e os low carbs. As pessoas começaram a achar que tudo que era low carb era melhor do que o que tinha carboidrato. E tudo que era fit, ou seja, sem açúcar, necessariamente era emagrecedor. E não, né? Muitas vezes eu pego receitas de bolinhos fits versus um brigadeiro e mostro que a receita do bolinho fit tem mais caloria. E se sua busca por emagrecimento, você tem que também tomar cuidado com o docinho fit. O chocolatinho diet tem 5 calorias a menos do que o chocolate normal e tem gosto de areia. A mais às vezes. O chocolate diet, como ele para ter o mesmo sabor é acrescentada gordura, e a gordura é mais calórica do que o açúcar, você tem mais caloria ali. Acaba sendo mais para quem tem diabetes mesmo, que não pode açúcar. Exato. O intuito é não fazer o pico glicêmico. Não é emagrecer, não é ser saudável, é para um intuito específico. E aí as pessoas pegam essa especificidade e generalizam, que é o que a internet também faz, né? Tudo. E aí isso causa muita confusão. Se causa confusão até em profissionais, imagine na população. A gente está vivendo um tempo de rede social, onde todo mundo exibe e todo mundo mostra seus ganhos e mostra o seu corpo o tempo inteiro. Cria-se uma certa cobrança na pessoal. A pessoa mesmo olhando aquilo acaba às vezes querendo o corpo ideal. Isso é mais prejudicial porque cria metas inatingíveis, ou ela beneficia também, porque faz com que as pessoas levantem o rabo da cadeira. Porque às vezes eu olho nos corpos que eu falo, eu vou pra academia agora. Eu faço isso direto, me motiva mesmo, sabe? Como é que faz pra se equilibrar nesse tempo, assim? Rafa, é aquilo. Eu não vou generalizar, porque como você disse, quando eu vejo um corpo assim, eu me motivo a ir. Eu sim. Você tem este comportamento. Outras pessoas, assim como você, têm o mesmo comportamento. Se a gente for falar do que a ciência já percebeu, o que a ciência percebeu é que, de forma geral, avaliando, né, várias situações relacionadas à rede social, a mídia social tende a trazer mais frustração do que motivação. Então pode mais frustração. E isso já é científico, né? As pesquisas já mostram que você assistir alguém com um corpo perfeito ou ver uma pessoa com um corpo perfeito dizendo que está treinando não necessariamente te traz motivação para isso. Isso te traz mais, na população de forma geral, isso traz mais frustração do eu não consigo, a minha vida é um problema, meu corpo é horroroso, eu jamais vou ter o corpo dela. Olha, por isso eu não posso pôr biquíni, como que eu vou pra academia encontrar corpos assim se o meu corpo está desse jeito? Né? Vira uma cobrança quase, né? Vira quase que bom, você está excluída desta população maravilhosa com corpos e tanquinhos, que não é você. E é tão acessível, porque tem tanta gente assim, né? Você olha, e assim, você o passa Photoshop aumenta a quantidade de pessoas assim, né, Rafa? Opa. Porque não necessariamente todas que estão ali são daquele jeito. A gente sabe disso. Outro dia deu uma polêmica porque uma foto de uma Kardashian vazou sem tratamento. Eu vi sobre isso. Ela pediu para tirar. Ela entrou na justiça. Entrou na justiça para que aquela foto fosse tirada de circulação. E é uma pessoa que sofreu imensamente com autoestima, né? Ela falou isso, mas isso não dá o direito de você criar um universo inexistente. Porque se você tá tratada no Photoshop inteira, você sequer tem esse corpo que você tá vendendo. Aí vira uma cobrança.
Não é que ela é inatingível, porque assim, ó, Solange Frazão, uma mulher de 55 anos, linda, fazendo ginástica pra cima e pra baixo. Agora... Mas ela faz ginástica há 45 anos. 45 anos. Agora, filtros que diminuem a tua barriga e passam... Puta, mas isso aí... Então, é que quando ela não passava esse filtro, e aí a gente tem que pensar por esse lado, quando ela não passava esse filtro, ela sofria agressões na rede social por ter o corpo que era dela, que era o que ela conseguia ter. E é sobre isso, né, que eu acho que a gente precisa observar. Imagine você, quando você expõe quem você é, você recebe só crítica. Eu sei o que você tá falando. Imagina se o seu abdômen passasse por isso todo dia, Rafa. Entende? Então agora eu vou pôr você com seu abdômen na foto. E você vai ter que ler, um por um. Todos os comentários. Essa menina passou isso numa escala absurda. E obviamente ela tem uma questão com a autoestima a tratar. Eu não esperava dela um comportamento funcional a respeito da imagem dela. Tá. Porque houve muita agressão para que esse comportamento se tornasse necessariamente disfuncional. A questão é que ele entrou no esquema das pessoas. Sim. Quem me agride também usa o Photoshop. Né? Eu fico... Então, agora, com relação àquela pergunta que você me fez, o que mostrou que realmente leva a motivar a pessoa a ir? Ter companhia para fazer. Ah, é? Não é a foto, não é o corpo sarado na rede social, mas é alguém que diga, vamos eu vou com você todo dia às 8, eu passo aqui pra te pegar. Isso, ter companhia na atividade física mudou. Eu fiz isso recentemente com a minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos, obviamente na pandemia, terceiro colegial, fazer o terceirão online é a coisa mais deprimente que uma pessoa pode imaginar acontecer com a própria vida, né? Online ou não online, o terceirão já seria deprimente. Pois é, o meu foi incrível, mas eu tinha uma galera, né? E ela se viu em casa, fazendo o terceirão em casa e baixou muito o nível de atividade física que um adolescente tem na escola, por exemplo. E aí a questão da dança foi algo que eu trouxe para incentivá-la a ter uma atividade cardiovascular diária. Ela faz comigo toda noite. Você e ela fazendo zumba. Eu e ela, toda noite. O Paulo deve achar essa casa maravilhosa. Ele adora. Ele adora. Eu fico... Tem agora, a gente estava falando de rede social, que eu acho um assunto incrível, porque ele trata muito disso, né? Da cobrança. Eu acho que invariavelmente deve propor algumas mudanças legais também, né? Porque você, de alguma maneira, fala, olha, eu quero melhorar, né? Pode não... Tem coisa boa na rede. Tem certos limites, mas obviamente é legal você buscar mais saúde e tudo mais. Eu fico dividido, Roberto, pode beber sua aguinha aí. Eu fico muito dividido quando eu vejo, por exemplo, pessoas que assumem o tal do corpo natural que se fala, né? Tem influenciadores, inclusive, que, olha, me senti cobrada a vida inteira, esse era meu corpo, e aí mostra um corpo que a princípio é um corpo bonito, né? Bonito entre aspas, mas assim, considerado bonito por esse público que acessa a internet, mas eu estava infeliz. Agora eu me assumi, eu tô mais feliz com essa forma física que talvez se adapte mais ao meu corpo. Eu não tô lutando mais diariamente contra a minha alimentação. Eu fico dividido. Muita gente fica. Porque eu não sei... não necessariamente... Muitas vezes esse corpo que agora tá acima do peso, ele pode trazer uma série de malefícios à saúde. Mas acima de qual peso? Você tá falando de pessoas com obesidade fazendo esses posts? Cara, eu te mostro as fotos depois. Estar acima do peso do padrão de beleza é muito fácil. Porque o padrão de beleza é absurdo. Pois é. Né? O padrão que foi traçado não é um padrão eutrófico, não é. Né? Se a gente for verificar o que as pessoas ditam e vendem como bonito, não é o padrão eutrófico. É um padrão baixo peso mesmo. Não saudável. Sim. Tão não saudável quanto o sobrepeso. Então tem essas questões. O que é estar num peso adequado? Eu vou ter que te mostrar depois da entrevista, que é sacanagem minha ficar falando o nome das pessoas. Que eu tô propondo uma análise da nutricionista com o corpo de algumas influenciadoras. Eu não faz sentido. Sim, e a questão é assim, eu entendo você ficar dividido. Primeiro porque esse padrão do que é bonito existe na sua cabeça desde o dia que você nasceu. Sim. Na minha também, na cabeça de todas essas mulheres que estão postando isso também. Agora, eu não tenho como não acreditar quando ela diz que quando ela tinha o corpo que estava no padrão que as pessoas esperavam que estivesse. Não é bonito, isso eu usei é o padrão. A palavra errada, Mas padrão. eu te entendi. Tá? Eu tô me justificando com as pessoas que vão ficar enchendo meu saco aqui embaixo nos comentários. Não, ele fala bonitinho. Eu quis dizer. E aí, esse padrão fazia da vida dessa pessoa miseravelmente infeliz. Se você falar assim pra mim hoje, Roberta, a partir de agora,
para que você seja respeitada, você tem que ter um abdômen trincado. Eu vou falar, olha, eu vou usar isso para quê na minha vida? Hoje, eu, Roberta, vou usar um abdômen trincado para quê na minha vida? Né? Para nada. Para absolutamente nada. Ter um abdômen trincado hoje na minha vida implica em alterar completamente a minha rotina alimentar, porque é o que eu falei, estar saudável não tem nada a ver com a estética, né? Alterar completamente a minha rotina de exercícios, me ausentar enormemente de responsabilidades que eu tenho no meu trabalho, no meu consultório, com os meus pacientes, com as minhas filhas. Será que eu seria feliz com esse abdômen? Hoje eu tenho certeza que eu não seria feliz com esse abdômen. E eu também não seria feliz não podendo comer o bolo da comemoração do meu aniversário. Eu não seria feliz não podendo, e é difícil falar isso como nutricionista, mas é a realidade. Eu acho que o nutricionista precisa normalizar alguns comportamentos. Eu não seria feliz não podendo brindar com uma champanhe no meu ano novo. Eu não seria feliz não podendo comer um alimento hiperpalatável simplesmente porque eu estou com vontade de sentir esse gosto. Eu não seria feliz não podendo, num churrasco de família, comer junto com a minha família. Eu não seria feliz tendo que levar minha marmita para o churrasco. Entendi. Então, é essa a questão. Eu não seria feliz mesmo. Isso não é uma hipocrisia. É uma verdade. A questão é que muitas vezes existe uma hipervalorização da estética. E essa estética fica acima desses outros valores, de comer com a família, de estar com... E aí realmente existe essa dicotomia. Vou tirar, gente. Tá caindo pelo cabelo aqui, o negócio tá ficando meio tenso. Vamos comprar um fone legal, Matheus? Pronto. Puta fone bosta, eu gastei R$150 esse fone. O fone é ótimo, a única coisa é que o cabelo é muito liso, ele vai... É muito investimento aqui que a gente fez aqui. Muito investimento. Nós tivemos que economizar. Mas eu tenho que te parabenizar, gente. Esquema ninja pra entrar aqui. Fala isso aí que eu mereço os créditos. PCR, merece mesmo. Eu fui pulverizada na porta, fiz PCR. Tem acrílico entre a gente. Perfeito, Rafa, tá de parabéns. Como profissional da saúde, eu tenho que te parabenizar. Eu não quero morrer. Tá certíssimo. Não arrisque. Não é o momento. Perfeito, é isso mesmo. Por isso, inclusive, que não quero morrer, que estou fazendo uma dieta com a Roberta. Um plano alimentar, nem pode chamar de dieta aquilo. Não é dieta. É tão gostoso. Aliás, quero mandar um abraço pra galera da Pronto Light, que me manda uns rangos, olha... Fera. Primeira coisa que eu fiz quando você falou a Pronto Light, eu toquei um telefone pro Mion, que Mion é meu amigo, falei, Mion, sim, e esse rango aí? Ele falou, como isso há 8 anos, é maravilhoso, o Edu lá é meu amigo. Eu falei, puta, que legal, bom a comida. A questão, Rafa, quando você me trouxe qual era o seu problema... Qual era o meu problema? Pode seu problema era justamente... Pode me expor. Era a organização, né? Então, no primeiro momento, a gente acessou a cozinheira, depois a gente acessou... empresas que podem te proporcionar esse almoço, esse jantar pronto, porque não adiantava eu falar para você, olha, tá aqui o papel, esse é o planejamento. Não tem como. Se o planejamento não chegasse até você, ele não ia acontecer. Tem empresas muito legais que fazem comida para você. É caro, é um investimento altíssimo, obviamente não é para todo mundo, mas é muito legal porque te possibilita controle. Eu acho que é um pouco isso, né? Independente do que vai comer, quantas refeições, não vai comer quantas... Se você tiver um pouco de educação e controle, as coisas melhoram muito, porque é fácil se descontrolar. Então, Rafa, mas você sabe quando eu falo qual era o seu problema? O seu problema, você gosta de comer saudável. Você não tem problema com comida saudável. Você não odeia o brócolis, igual você brincou aqui. Não. Você gosta, o problema é que você não tinha essa comida. Não tinha. Você não fazia assim e ela aparecia na sua frente. E vou te falar, E era essa a questão da sua adesão. Não era que você não gosta de comer saudável. Aí o que adianta eu falar, não, entendi qual é o seu problema, mas tá aqui o que você tem que comer. Isso. Eu não resolvi o seu problema. Não, eu acho que um dos grandes problemas que eu quero botar devidamente o culpado aqui, de eu não comer coisas legais, é da minha mãe. Lá vai. Vou culpar. A mãe é sempre a culpada da história. O pai nem apareceu na história, a mãe é a culpada. Meu pai, então, não tava nem em casa. Pior ainda. Mas a minha mãe, ela faz pra mim salada, tá? Eu não sei se eu te falei isso. Salada era tomate e alface. A falta da diversidade. Isso é uma salada pra minha mãe. A vida inteira foi isso. De vez em quando aparecia a porra de um palmito também, que é um negócio horrível. Mas aí... Galera... Tomate e alface. Não era, e era aquela alface... Aquela coisa sem graça. Mas, meu Deus, que salada horrível. Aquele tomatinho jogado meia boca. Eu fui descobrir que salada era mais do que isso... Quando eu saí de casa e vim morar em São Paulo, isso era 2003, eu já tinha 20 e tantos anos.
Quando eu vim pra São Paulo, aí comecei a comer nesses restaurantes bifezão, esses bifezão que você vai lá e se serve o prato, e eu via que tinha um buffet de salada, que tinha uns negócios que eu falei, que é isso? Aí comecei a comer. Obviamente eu sabia o que era cenoura, essas coisas, mas não fazia parte do hábito familiar. Do hábito e alimentar. eu descobri que de salada, o que eu não como é alface e tomate. Eu como todo o resto. Você enjoou, né? Eu não conseguia, não sei, eu desenvolvi algum trauma com aquele negócio, mas hoje eu como toda a salada que me aparece, gosto de broa, gosto de couve, como tudo, cenoura, basta ervilha. estar na sua frente, basta estar isso, ali. né? Então assim, as pessoas às vezes não comem de uma forma saudável, não é nem porque não gostam da alimentação saudável, mas porque não têm acesso, ou não conseguem organizar, a ponto de, bom, agora é o horário do almoço, tá aqui, toda essa alimentação saudável. Mas se você vai num buffet de salada maravilhoso, com todo tipo de salada, todo tipo de molho, óbvio que você vai comer uma salada, entendeu? Com raras exceções. Existem pessoas mais seletivas, né? E existe seletividade alimentar, como um transtorno de restrição e tal. Mas no seu caso, você gostava de tudo. E tem uma coisa que você fez comigo, que eu vou dar um mérito aqui. É louco isso, eu nunca imaginei que isso fosse possível, mas eu comecei, eu tava pensando, as pessoas não sabem, eu cheguei a 113 quilos, agora eu devo estar aí com 108, 107, já baixou bastante. Ela fala que eu vou chegar a 98, acho muito difícil. 103 tá top, mas assim, eu emagreci quando eu comecei a comer carboidrato. Ótimo. Que é uma coisa muito louca, né, porque... O carboidrato nessas dietas, a gente ouve, é o vilão. Toda influenciadora não come, é pão que não come, é massa que não toca. Eu tinha cortado isso da minha dieta de um jeito tão radical que meu metabolismo parou. E aí, quando eu voltei a comer carboidrato, meu corpo começou a reagir, acelerou meu metabolismo e eu comecei a emagrecer. Foi esse o efeito, né? Sim, duas coisas. Quando ele fala que eu falo que ele vai chegar no 98, é que, na verdade, se a gente seguir essa dieta como um estilo de vida, Rafa, você não vai estagnar necessariamente na última vez que você fez a dieta e atingiu um peso adequado, entendeu? Porque é isso que tá na sua cabeça. Se eu fizer a dieta, eu vou chegar no 103. Foi o máximo que eu cheguei na minha vida. Então, mas o peso, o número na balança é o que menos me importa. Meu adipômetro me importa mais do que o peso na balança. Mas se eu chegar a 98 quilos, magro, e aparecer um tanquinho, eu vou influenciar esse mundo negativamente, não tô nem aí. Não vai nada, Rafa. Nossa! Eu te abandono no dia seguinte. Você tá criando um monstro. Eu abandono ele, hein? Vocês anotem aí que eu abandono o Rafa. A verdade, Rafa, com relação ao carboidrato, é que as pessoas começam a usar, e de novo, existem diversas dietas, né? Existe a low carb, existe cetogênica, mas enfim, não dá para, como nutricionista, levantar uma bandeira e falar, essa é a dieta que emagrece. Se eu fizer isso, eu já tô completamente errado, tô indo contra tudo que eu aprendi na faculdade. E a outra questão é muito fácil você iludir um ser humano falando, eu vou te emagrecer rapidamente, cortando a fonte principal de energia do ser humano, que é o carboidrato. Quando você faz uma low carb, num primeiro momento, o que acontece? Quando você diminui imensamente a quantidade de carboidrato, a primeira coisa que pode acontecer ali é você perder o seu estoque de água muscular, o seu estoque de glicogênio hepático e muscular. E para você ter uma ideia, 1 grama de glicogênio carrega 4 gramas de água. E 1 litro de água significa 1 quilo de peso. Quando você tira o carboidrato, você depleta esse estoque. E quando você tira por longo período, né, que é o que acontece com as dietas, vamos fazer 30 dias dessa dieta, você começa a depletar esse estoque muscular, hepático. E você sobe na balança com muito menos água no corpo e diz, essa dieta é maravilhosa, é o milagre da minha vida, né? Só que o que acontece quando você me relata que você havia cortado carboidrato? Você cortava carboidratos que não têm densidade energética, mas que são de grande densidade nutricional. E chegava um determinado momento da sua dieta que você se atracava com 2 pizzas. Duas. Que tem ali uma quantidade de carboidratos de gordura que substitui, né, 30 dias de alimentação equilibrada. Meu recorde de 35 pedaços. Eu tô chocada com esse 35 recorde. Eu não quero assistir isso nunca mais. Perdi pro Joãozinho que comeu 42. Meu Deus. A foto dele tá na pizzaria até hoje. Não façam isso em casa novamente, falando aqui. Sabe aquela fotinha de funcionário do mês? Joãozinho, meu parceiro, tá lá na pizzaria, lá em Imbé, na praia. E quando eu te falei, Rafa, por que você não come como aperitivo? Ele prefere não comer nada.
Mas a gente vai chegar nesse caixa momento. De Pandora. Se eu como um pedacinho, abre-se uma caixa Agora, mas com o tempo você vai chegar nesse momento. Você pode degustar uma pizza, sentir o sabor da pizza. Não há problema nisso. O problema é jantar uma pizza. Roberta, amo muito você, mas discordo completamente. Porque eu acho que é o seguinte. Lá vai. É muita... A frustração de não comer pizza é menor do que a frustração de comer 2 pedaços e ver aquela pizza inteira com o pessoal. Ai, tô satisfeito. Aí fica você e aquilo. Mas, olhando, Rafa, você não tá eu prefiro com fome. não passar por isso. Você não tá com fome. É vontade de acabar com a pizza. Não, fome não. Claro que não é fome. Obviamente isso. Não é fome. Mas é muito maravilhoso. Olha o refrigerante com açúcar que ele tomou. Não, mas o refrigerante eu consegui. É esse o resultado. O refrigerante eu consegui. E aí essa questão da low carb é isso, né? E depois existe um reforçador do nosso low carb, deve ser o máximo mesmo. Porque quando a pessoa põe um pouquinho do carboidrato, ela sobe na balança e fala... Eu engordei 6 quilos de ontem para hoje comendo carboidrato. E é impossível, né? Você vai comer o quê? 32 mil calorias para fazer essa reserva de gordura no seu corpo de um dia para o outro? É impossível. Nem as 2 caixas de pizza têm isso, né? E aí a verdade é que você está repondo essa água. Você está devolvendo de novo a água para o corpo. Você está devolvendo o estoque de glicogênio muscular e hepático e seu peso está se normalizando. Então, estar leve não é estar magro. Né? Estar magro é ter menos quantidade de gordura no corpo, não de água e glicogênio muscular e hepático. Estar leve, a gente pode ficar leve desidratando. Muitos lutadores, inclusive, utilizam erroneamente, né, esse processo de desidratação antes da pesagem para tentar bater ali. A gente teve recentemente uma menina que, inclusive, desmaiou na pesagem por conta disso. Morre. O Brasil teve uma menina que morreu. Porque é uma estratégia... que não é uma estratégia saudável, né? A falência hepática, é isso que acontece quando o cara na verdade, pode seca. acontecer uma série de questões com a desidratação, né? Mas você pode ter ali uma insuficiência renal, você pode ter uma bradicardia, você pode ter uma série de questões, né? Eu pergunta pessoal agora pra gente acabar o nosso papo aqui. Quando você conheceu o Muzi, Paulo Muzi, dos grandes médicos aí envolvido com atividade física, trata muito de fisiculturista, meu parceiro, gente boníssima, cara muito legal, amigo mesmo, já resolveu inclusive o problema de impotência. Mas isso eu vou falar no outro momento. É verdade. Tá sabendo não. Vou falar existe confidencialidade médica, nunca soube o que vocês faziam lá. Vou contar pra você o que tava acontecendo. Eu falei pro Paulo, na entrevista a gente tratou aqui, eu tava tomando o remédio pra diminuir o colesterol, rovastatina. Não era nem impotência, era ejaculação precoce. Não sei se você precisava estar falando esse tipo de coisa. Tão necessária. Pizza e ejaculação precoce. Ejaculação precoce, rovastatina. Você que toma remédio de colesterol, toma cuidado. Eu liguei pro Paulo e ele falou, corta esta merda. Cortei. 2 dias depois resolveu o problema. Remédio de colesterol. Isso foi um momento, exposição gratuita desnecessária da nossa entrevista. Bora. Tá. E por essa. Você falou que ia me expor? Não. Espero que não seja com nada tão grave. Não tive nunca. Falando em ejaculação precoce, o Paulo. Nunca. Não é isso. O Paulo, quando você conheceu o Paulo, ele já era do exercício, já era viciado. Como é que é essa dinâmica? Você nutricionista, ele médico do exercício. Que você olha, o Paulo podia ser campeão de fisiculturismo, puta cara forte. Ele foi atleta, né? Ele foi vice em campeonato e tal. Mas quando eu conheci o Paulo, eu tinha 13 anos, Rafinha. Espero que ele também tinha. Ele tinha 14. Ótimo. Ele tinha 14. Ele tinha 28. Não, isso não. Okay. E ele não dá, né? Porque senão ele ia estar com quantos anos? Aquela pessoa não envelhece. Eu falei pra ele, dá uma parada de ser saudável, pra dar uma envelhecida, assim a gente chega junto num prazo. Porque... Quantos anos o Paulo tá? O Paulo tem 41. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí eu conheci com 13 anos, a gente se conheceu na praia, super tímido, o Paulo não abria a boca. Quando eu fui encontrar o Paulo, eu tava jogando vôlei, ele chegou com uns amigos meus, que a gente tocava violão, eu falei, nossa, não conheço, ele me olhando bem míope, assim, bem, né, o Paulo é míope, então eu falava, o cara tá me olhando que me conhece, ou... Quando eu cheguei, eu falei, ele tá puxando a visão, os olhinhos dele são charmosos. Exato, eu cheguei lá, oi, prazer e tal, fui abraçar, como a gente faz, né, com 13 anos, a gente dá um oi, 2 beijinhos, um beijinho, depende da localidade, ele me lança uma mão e faz satisfação. Eu falei, esse rapaz tá em que século? Que século que veio Mademoiselle. Satisfação. Eu falei, não tá normal. E muito tímido, não conseguia nem falar, ficou roxo de eu falar oi, ele roxo. Falei, bom, vou sentar aqui, coitado, tentar deixar ele um pouco mais confortável nessa roda de amigos, né? E a gente conversou a tarde inteira, no dia seguinte ele apareceu no meu prédio, nem tinha dado meu endereço, acho que ele descobriu, perguntou para um amigo meu, foi de bike no meu prédio da praia, tocou o interfone, minha mãe atende.
Olha, o Paulinho, amigo da Roberta, tá aqui embaixo. Não, eu chamo ele de Paulinho, né? Aí já virou intimidade, que satisfação num dia, Paulinho no outro já... Mas foi ele que se denominou Paulinho, pra minha mãe. E eu tinha um amigo de escola, Paulinho, beijo Paulinho, meu amigo de escola. Você já achou que era o Mas que era um Paulinho mesmo, ele era Paulinho. E minha mãe desceu achando que fosse esse meu amigo de escola, que vivia em casa, desceu pra falar oi pro Paulinho. Minha mãe desce, ele fala satisfação pra minha mãe, vim procurar a Roberta. Minha mãe sobe, eu tava no salão de jogos com a galera, minha mãe sobe e fala, Roberta, tem um Paulaço lá embaixo querendo falar com você. Porque ele sempre foi grande, ele fazia atividade física desde os 14 anos, Rafa. Ele já era grande, ele já era musculoso, ele já treinava, ele treinava desde os 11 anos, ele fez jiu-jitsu, natação, musculação. O cara era grande, assim, pra idade da galera. Imagina, os meninos de 14 anos, perto do Paulinho. Minha mãe não duvidou, tem um Paulaço, aí todos os amigos foram pra janela do salão de festas, sabe, do salão de jogos. Falei, eu não vou descer, né? Claro que não, finge que eu morri, fala que eu não vou. Porque... E aí manda foi assim. Manda uma satisfação pra ele, mas fala que eu não tô. E aí foi assim, então ele já era assim, fora da média, né? Ele já era maior do que os meus outros coleguinhas de 14 anos. Então e nunca parou de treinar. E sempre foi muito preocupado com a alimentação. E gostava, era um amante do fisiculturismo. E você virou nutricionista um pouco por causa dessa influência, assim? Nada. Impressionantemente nada. Na verdade, quando ele entrou em medicina, nunca gostei de musculação. Olha que né? Eu gostava de dança e tal. E ele também, zumba. E ele nunca me colocou, não, tem que ser isso e tal. Eu gostava do meu esporte, ele gostava do dele. Sempre houve muito respeito nesse sentido. E aí ele foi para medicina. Né? E quando ele estava ali na residência, a gente comprou o primeiro consultório, eu era administradora, eu era diretora em uma multinacional, ou seja, nada a ver. Nada a ver. Sou formada em administração e marketing. E aí, quando a gente comprou o primeiro consultório, que eu passei a administrar, o consultório começou a crescer muito, a gente tinha equipe de nutricionista, educador profissional de educação física e tal. Eu falei, bom, eu vou ali fazer uma outra faculdade, já fiz 2 rapidamente, faço aqui uma terceirinha, na área da saúde, para poder contribuir melhor com esta clínica. Me foi apresentado o ciclo de Krebs, mortos na aula de anatomia, foi um choque inicial, mas me apaixonei pela área. E aí, quando eu me formei, aí já no meio da formação, como eu já tinha outras graduações, eu me pós-graduei em terapia do comportamento alimentar. Aí me aprimorei em transtorno alimentar na Austrália. E foi crescendo meu interesse por tudo que tem a ver com por que as pessoas não conseguem se alimentar bem, mesmo com tanto conhecimento. E hoje vocês fazem um time incrível. E hoje a gente tem esse time aí juntos, já há 15 anos juntos, na clínica. Roberta, obrigado. Imagina, legal prazer. Pra caramba. Curtiu? Muito, foi legal? Muito. Não, eu tô assim muito orgulhosa de todo o esquema que existe aqui para esse podcast. Em casa. Em casa. Parabéns, Rafinha. E curti muito bater esse papo com você. Querida. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Segue a Roberta no Instagram, né, Roberta? Eu tenho meu perfil, @Roberta Carbonari. Ótimo. Vou botar o link aqui na descrição para você seguir. A gente se encontra na próxima. Cuide da sua alimentação. Não pare de comer carboidrato, mas manere, tá bom? Não coma pizza. Esse papo de come 2 pedaços não existe. Tá bom? Não come. Foge. Ou se vai comer, come mesmo. Fala assim, não como pizza durante o ano inteiro. Aí vai lá e um dia... Não faça isso. Não? Nunca. Tá bom. Então não faça isso. Coma sempre, para não ter que comer tudo quando for se encontrar com uma pizza. Siga mais a Roberta, que ela manja um pouquinho mais. Beijo, até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.